Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Horácio, desse canal Historial. Nós vamos para mais uma aula de História, falando um pouco sobre Alta Idade Média. Nós vamos dividir essas aulas em alguns blocos, porque é muito conteúdo. E esse tema bastante recorrente nos vestibulares tradicionais aí no Brasil, né, FUVEST, etc e tal, ok? Nós dividimos, então, a Idade Média em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Idade Média, o próprio termo, é um termo pejorativo, né, usado pelos pensadores do Renascimento do século XV para desprezar realmente tudo que foi feito na Idade Média, né, chamada de Idade das Trevas ou Noite de Mil Anos, uma vez que os europeus do século XV tinham muito mais apreço, né, pela cultura greco-romana clássica do que pelo que foi feito durante toda a Idade Média. É um certo equívoco, né? Claro que deve ser respeitado, porque faz muito tempo que isso aconteceu, porque durante toda a Idade Média nós tivemos a formação dos países europeus, dos idiomas europeus, né? Revoluções tecnológicas de uma certa forma, né? Tanto na agricultura quanto em ciências em geral, uma preservação da cultura árabe, da cultura greco-romana. E então entendemos que a Idade Média ela não é assim realmente uma Idade das Trevas, tá ok? E eles não dormiram por 1000 anos, apesar de uma grande influência religiosa, né, meio pessimista, eu diria, essa luta do bem contra o mal e tal. E, claro, muita intolerância religiosa, por assim dizer. A Idade Média é um período realmente de formulação de várias coisas que hoje nós chamamos de Europa Ocidental, tá? Então nós temos do fim do Império Romano, né, a chegada dos povos germânicos, né, dos povos invasores que foram chamados de bárbaros por não terem a cultura romana. Eles invadem a Europa num processo de ruralização da Europa, né, que acontecia já desde o século III, porque houve um declínio econômico em Roma no final do Império Romano, e cada vez mais o trabalho escravo foi sendo substituído pelo trabalho servil, sistema de colonato, e os germânicos ocuparam o Império Romano Ocidental nesse processo, fundindo a cultura germânica com a cultura romana, né, o sistema de colonato e o processo de ruralização. Os árabes, eles fundaram uma nova religião, né, o islamismo, em 622, e a partir daí, em menos de 100 anos, né, ou aproximadamente 100 anos, eles expandiram o seu território conquistando os antigos territórios de Roma, ou seja, norte da África, Oriente Médio e o sul da Península Ibérica e o sul da Itália, e algumas ilhas do sul da Itália. Os árabes, então, em muito pouco tempo, vão conquistar um poder muito grande. E o que isso tem a ver com a Idade Média, com o feudalismo? Os árabes vão fechar o mar Mediterrâneo, ou seja, se torna impossível o comércio entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Isso torna cada vez mais rural o mundo ocidental europeu, a ponto deles basicamente criarem uma economia de subsistência através da agricultura, tá certo? Nós temos o feudalismo, que é o auge da Idade Média, ali por volta do século IX ao século XI, que é quando os senhores feudais passam a ter o poder sobre os seus feudos, os mosaicos de feudos da Europa. E o feudalismo é muito interessante porque ele é a base das monarquias nacionais europeias. Ou seja, através do feudalismo, há uma perda do poder fragmentado dos senhores feudais, há um aumento do poder central de alguns grandes senhores feudais, que vão se apegar ao direito romano, estudado pelos pensadores do século XIII, XIV e XV, e esse direito romano vai dar a base do absolutismo, que é o modelo político da Idade Moderna, dando origem, então, aos países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, né, Espanha e todos os demais países que vão surgir do século XII, XIII, XIV, XV em diante na Europa Ocidental, tá certo? Um fato importante que aglutina esses povos é a Igreja Católica, criada em 395, ainda no final do Império Romano. A Igreja Católica ela cria e faz um papel aglutinador, aí, unificando a religião e a cultura e os saberes, o conhecimento, os valores dessa sociedade da Europa Ocidental e da Europa Oriental também. Nós temos a crise do feudalismo com o surgimento do comércio, né, de uma nova classe social, da burguesia. E através do comércio da burguesia nós temos as cruzadas, que foi uma guerra entre europeus e árabes para reconquistar Jerusalém. Essa guerra, na verdade, ela acaba criando um papel de reabrir o mar Mediterrâneo para a Europa, dando origem ao capitalismo comercial, que seria então o final do feudalismo, final da Idade Média, por assim dizer. Tudo bem?
A Idade Média durou 10 séculos, né, de 476 a 1453. Ela vai do final do Império Romano do Ocidente ao final do Império Romano do Oriente, tá? Quando os turco-otomanos dominam Constantinopla. Os países, as línguas e o conceito de nação da Europa surgem durante a Idade Média. Por isso que eu realmente devo considerar aqui um equívoco chamar a Idade Média de Idade das Trevas ou Noite de 1000 anos, tá certo? A Alta Idade Média é o período inicial, o período de consolidação, né, das relações feudais. A Baixa Idade Média é o período final do feudalismo ou da Idade Média. A Baixa Idade Média então é caracterizada pela crise, pelo declínio do feudalismo e da Idade Média, sendo substituída pelo capitalismo e pela Idade Moderna. Tudo bem? O que nós temos que entender da Alta Idade Média, né? A chegada dos germânicos, né? Fundindo a cultura germânica desses povos que vinham da Alemanha, da Prússia, do norte da Europa, os celtas, os vikings, né? Os povos ali nórdicos, né? Da região escandinávia, povos vindos do leste europeu, da Ásia, que vão substituir o Império Romano, criando reinos germânicos, fundindo a cultura germânica com a cultura cristã romana, tá? E influenciando bastante a religião cristã e obviamente sendo influenciada pela religião cristã. Esses povos vão se converter, na grande maioria das vezes, inclusive os chefes, os líderes, os reis, os príncipes germânicos também vão se tornar cristãos na sua grande maioria, tá certo? Falando um pouco sobre o Império Bizantino, né? Quando a gente fala Império Bizantino, eu quero que você entenda que é sinônimo de Império Romano Oriental. Quando o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental estavam em crise, no final do século IV, eles foram divididos pelo Imperador Teodósio. Tá? Então o Imperador Teodósio, por uma questão doméstica, ele preferiu dividir o Império em dois, criando duas capitais. Uma capital em Bizâncio, que era uma acrópole grega, e que foi rebatizada de Constantinopla, em homenagem ao imperador cristão Constantino. Tá? E Império Romano Ocidental, com sede em Roma, vai ser totalmente dominado, tá? Com queda em 436. O Império Romano Oriental, Constantinopla, não caiu. Tá? Eles resistiram às invasões germânicas, às invasões bárbaras, graças a uma poderosa marinha, a um poderoso exército, eles conseguiram se manter de pé, tá certo? E esse Império Bizantino vai durar por mais 10 séculos, vai durar até 1453, quando há então a invasão e a conquista do Império Turco Otomano. O Império Bizantino tem uma importância vital, porque enquanto a Europa Ocidental se ruraliza, eles continuam com um comércio muito forte. Tá? Enquanto a Europa Ocidental passa a ter uma economia de subsistência baseada na agricultura, o Império Bizantino continua realmente muito intenso, com uma prática comercial, uma prática cultural, uma prática religiosa muito intensa, ligada realmente a todos esses mundos aí, aos árabes, ao antigo Império Persa, né, de uma certa forma com a Índia e assim por diante. Tudo bem? O que é importante entender aqui? Nós tivemos dois decretos, né, um feito por Constantino, ainda no final do Império Romano, que é o Edito de Milão. O Edito de Milão foi promulgado por Constantino em 313, que é a liberdade de culto aos cristãos. Tá? Então, os cristãos que tinham sido duramente perseguidos durante os primeiros séculos do Império Romano, agora podem cultuar, né, a Jesus, a Deus, a Bíblia, de uma forma livre. Tá? Isso é muito importante, porque isso vai criar uma coesão, né, religiosa e cultural nesse decadente mundo romano. Okay? E pouco tempo depois, o imperador Teodósio ele cria uma nova medida, né, uma nova lei, chamada Edito de Tessalônica. E esse Edito de Tessalônica oficializa o cristianismo. Então agora o cristianismo passa a ser uma religião oficial do Império. Isso, obviamente, vai dar aos cristãos e aos imperadores cristãos muito mais unidade, uma vez que o cristianismo é uma religião universalista, né? Se entende como única religião verdadeira, como única fé verdadeira, e vai realmente conquistar um número muito grande de adeptos em todos esses continentes, norte da África, Europa, Ásia e assim por diante. Tá? O principal imperador do Império Bizantino foi Justiniano, que governou entre 527 e 565 d.C. Esse imperador ele marca o que nós chamamos de reconquista do Império Romano Oriental. Ou seja, os territórios que tinham sido dominados pelos povos invasores germânicos, bárbaros, uma parte deles, pelo menos, foi reconquistada pelo Império Bizantino. Então, Justiniano conseguiu reconquistar a Península Itálica,
conseguiu reconquistar o norte da África, ampliando as fronteiras do Império Bizantino. Interessante vocês olharem na apostila ou mesmo no Google qual era o tamanho do território bizantino antes e depois das reconquistas do Justiniano. Tá? Além das reconquistas, que custaram, saiu caro, né, para o povo do Império Romano Oriental, porque tudo isso foi praticado graças a um aumento de impostos, que gerou a revolta de Nica, né, onde o povo se revoltou contra o imperador por conta do aumento de impostos. Ele reformou o direito romano. Então, ele juntou ali os estudantes de direito e fez uma modernização do direito romano, criando o Corpus Juris Civilis, o Corpo de Direito Civil, que é um código de leis extremamente moderno, que inclusive parte desses códigos são utilizados até hoje no direito atual. Tá? Além do direito romano, além das reconquistas, nós temos também a Igreja. Tá? O Justiniano, ele cria o que nós chamamos de Césaropapismo, ou seja, ele assume um poder religioso extremo, porque tinha muita ligação com a cultura oriental, né? Na Mesopotâmia, no Egito, os sacerdotes são vistos como representantes de Deus. E agora o imperador bizantino, o imperador romano oriental, também se apropria desses valores da Mesopotâmia, dos povos orientais, e ele passa a se tornar o chefe político, administrativo e o chefe religioso ao mesmo tempo. Na verdade, o que ele quis foi diminuir o poder das aristocracias religiosas, ou seja, dos sacerdotes, dos líderes religiosos como um todo. E esse conceito dá então o nome, recebe o nome de Césaropapismo, tá certo? Isso cai bastante no vestibular. Um fator importante é que durante o período dele foi construída a Igreja de Santa Sofia, que é um marco da arquitetura cristã medieval, tá? Construída na Turquia, né? Na região ali de Istambul, tá? Bom, seguindo aqui com a aula, nós temos uma divisão das igrejas cristãs do mundo ocidental e do mundo oriental, que nós chamamos de Cisma do Oriente. O que foi isso? Cada vez mais, a Igreja Católica Oriental, ela critica os dogmas romanos, porque os dogmas romanos estavam, de uma certa forma, sendo influenciados pela religião politeísta germânica, né, com festas pagãs, com festas que diferiam do que o Evangelho, do que as Escrituras pronunciam. E isso vai levar, então, a Igreja Oriental a se separar da Igreja Ocidental. Nós chamamos de Cisma do Oriente. Isso aconteceu no ano 1054 depois de Cristo. Então, veja que o tamanho da perda para os cardeais, para o Papa Romano Ocidental, perder o controle sobre todo o leste europeu e todo o mundo oriental como um todo. Tá? Isso vai acabar depois despertando uma guerra que nós chamamos de Cruzadas, que era uma guerra, então, que foi liderada pelo Papa Urbano II, Papa Romano Ocidental, para retomar Jerusalém e retomar o controle sobre o cristianismo oriental, que acabou não dando certo. Vai, na verdade, reabrir o mar Mediterrâneo para o comércio europeu. Tudo bem? Falando um pouco sobre os árabes agora, pessoal. Para terminar nossa aula, os árabes vivem ali na região da Arábia, Península Arábica, uma região desértica. Algumas cidades comerciais existiam, então, nas regiões mais litorâneas, ou em enclaves de oásis, né, regiões com água, dentro do deserto. E havia uma fragmentação, não havia unidade política, porque as cidades eram normalmente litorâneas, e os povos beduínos, que eram povos seminômades que cuidavam de cabras, de camelos, de cavalos, eles eram seminômades e viviam no deserto, ou seja, não havia uma unidade na Arábia, tá? Antes de Maomé. Maomé viveu ali por volta do final do século VI, né? E ele começa a sua história, sua trajetória por volta de 590 da nossa era. Ele recebe uma revelação e começa a pregar em nome de um único Deus, Alá. Ele, obviamente, teve influências judaico-cristãs na sua formação. Então ele tem um monoteísmo trazido pelo judaísmo e pelo cristianismo, e que ele passa então a pregar em nome de Alá. A princípio, a partir de mais ou menos 610, ele tinha poucos adeptos, algo em torno de 40, 50, chegando talvez no máximo a 100 adeptos. A religião na Arábia, antes de Maomé, era uma religião politeísta. Tá? Eles adoravam cerca de 360 ídolos, feitos de pedra, madeira e tal, e adoravam a pedra negra na cidade de Meca. Tudo isso numa tenda sagrada chamada Kaaba. Essa religião, ela tinha uma ligação muito forte com o comércio, porque existia a venda ali de ídolos, de imagens, né? E uma série de peregrinações religiosas eram feitas em torno dessa idolatria, e isso gerava aos coraixitas, que são o tronco
mais rico, a aristocracia dessa região, um grande lucro. O Maomé ele era de um ramo empobrecido dos Quraishitas, tá? E isso fez com que os Quraishitas se enfurecessem e atentassem contra a vida de Maomé. Ele é obrigado a fugir com seus discípulos de 610 até 622. Ele foge da região de Meca, a região mais importante, para uma cidade chamada Yatreb, que com a presença de Maomé passou a ser chamada de Medina. Medina significa cidade do profeta. A partir dessa fuga de Maomé de Meca para Medina, nós temos um aumento do número de adeptos e o profeta Maomé ele começa a criar então uma certa unificação dos povos árabes em torno da religião muçulmana, em torno do Islã. E o grande fator, o grande sucesso do Maomé foi a jihad. A jihad que significa esforço. Esforço para quê? Para levar o islamismo a todos os povos, entendendo que o islamismo também é uma religião universalista, se considera a única religião verdadeira. Os seguidores de Maomé, eles se agradam e se apoiam no fato de que se eles dominassem outros povos e outras cidades em nome de Allah, Allah permitiria inclusive que eles pilhassem as cidades, roubassem os despojos da cidade, e o uso da violência para impor o islamismo também era aceito. E ainda era oferecido um paraíso como prêmio para esses seguidores de Allah. Ou seja, é bastante interessante para esses povos aceitarem Allah como Deus único e a seguirem Maomé, porque não só a salvação e o paraíso estavam em jogo, como propriamente a sua riqueza, as suas conquistas materiais e assim por diante. Ok? O que vai acontecer daí em diante? De 622 em diante, se não me engano, Maomé morreu em 634, surgirão descendentes ali da liderança de Maomé, e a Península Arábica se transforma num império unificado, centralizado, e começa a tomar os antigos territórios do Império Romano. Ou seja, ocupam o norte da África, ocupam toda a região do antigo Império Persa, chegando até o norte da Índia, que hoje seria a região ali da Caxemira, Paquistão. E eles vão, inclusive, a invadir a Europa, chegando a conquistar algumas ilhas no sul da Itália e principalmente o sul da Península Ibérica, o sul de Portugal e o sul da Espanha. Eles só não dominaram a França graças a um tema da próxima aula, que foi um líder germânico chamado Carlos Martel, conhecido como Salvador da Cristandade. Esse Carlos Martel ele une um exército cristão que vence os árabes na famosa Batalha de Poitiers em 732 d.C. Foi aonde, então, nos Pirineus, ali entrando da Península Ibérica para a França, para a região onde hoje é a França, que os árabes foram derrotados e tiveram que voltar, mas eles conseguiram consolidar e mantiveram suas fronteiras em todos esses territórios conquistados por muito tempo, por pelo menos 400, 500 anos depois disso. E é óbvio que isso também vai influenciar bastante na ruralização e nesse trancamento da sociedade e da economia europeia. Tudo bem? Esse grande poder, então, do Império Árabe no final desse período do Império Romano e início da Idade Média. Espero que você tenha entendido, gostado da aula. Se você puder, indique essa aula para os seus colegas, deixe um like no vídeo. Até a próxima. Valeu!